Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, o 21º programa a tratar aqui dos temas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, e aqui seu comunicador Osmar de Carvalho, coordenador da Levir. Com muita satisfação estamos aqui levando esses temas que visam realmente a nossa aculturação nesse que é um dos temas mais importantes, ouvintes, do ocultismo. Ter informações sobre a vida após a morte, essa temática que vai, obviamente, nos afetar a todos, mais cedo ou mais tarde. É uma certeza, ouvintes, nós vamos perder o nosso corpo físico e vamos estar lá do outro lado da vida. Não do outro lado da morte, mas do outro lado da vida. E a não ser que você creia, ouvinte, de que morrendo termina tudo, então alguma coisa vai acontecer, vai haver uma vida depois da morte. E essa vida, ouvintes, hoje, depois de mais de um século da publicação dos livros teosóficos, das obras magnas de Helena Petrovna Blavatsky, também de outros pesquisadores como Charles Leadbeater, como Annie Besant, como Geoffrey Hodgson e tantos outros, este mundo, este lugar após a vida física, hoje já está praticamente todo mapeado. Já temos muitas informações sobre ele e, obviamente, que isso não é uma informação que está tão disseminada, mas a literatura é vastíssima a esse respeito. Nós estamos complementando aqui o livro do Leadbeater com outra obra do mesmo autor, denominada O Plano Astral. E a partir de hoje, ouvintes, nós vamos ter que dedicar aqui alguns programas para falar dos habitantes do plano astral, pois eles são realmente inúmeros e compõem ali o que aqui no plano físico é a fauna e a flora. No plano astral também existem seres vivos, não carnalmente como nós conhecemos, mas na matéria astral. Então, o Leadbeater fez pela primeira vez uma tentativa de classificar e ordenar os seres, os habitantes do plano astral. A primeira tipificação que ele fez dentre os habitantes que estão no mundo astral, a primeira categoria é a dos humanos, né? E entre os seres humanos que estão no plano astral, ele os subdividiu entre os vivos, né? E os que nós chamamos de mortos, né? Vivos, aqueles que ainda têm corpo físico, e mortos, na verdade, aqueles que já estão permanentemente no plano astral. Sobre esse que ele chamou vivos, Leadbeater fez aqui uma divisão. A primeira das divisões de habitantes do plano astral seriam a dos mestres ou adeptos e os seus discípulos. E Leadbeater nos diz a respeito deles. Os membros desta categoria de mestres e seus discípulos empregam geralmente como veículo não o corpo astral, mas sim o corpo mental, composto da matéria que forma os 4 níveis inferiores do plano astral. E o plano mental está acima do plano astral, né? E a primeira subdivisão do plano mental é chamado pelos hindus de plano Rupa ou
o plano mental com formas. E o corpo mental, também no plano mental, tem como vantagem permitir a passagem instantânea do plano mental para o astral e vice-versa. E o emprego em qualquer momento do poder com maior agudeza a trabalhar com os sentidos do plano mental. E por natureza, o corpo mental não é visível à luz astral. Por isso, o discípulo que opera nesse veículo tem que aprender a rodear-se de um véu temporário da matéria astral, quando for necessário, para maior eficácia na sua obra de auxílio aos habitantes do plano inferior, e assim para que esses o possam ver. Esse corpo temporário é a princípio formado geralmente pelo mestre para o discípulo, até que esse aprenda a formá-lo por si só, fácil e rapidamente. Embora seja uma reprodução exata da figura de quem o usa, esse veículo não contém a menor partícula da matéria do seu corpo astral. Pode dizer-se que está para este como uma materialização está para o corpo físico. Esse é um recurso realmente muito avançado, não é realmente uma coisa para principiantes, pois os mestres, os verdadeiros mestres de sabedoria, os mestres da grande fraternidade branca, eles dominam aquele poder que é chamado o poder de Kriya Shakti, ou seja, a energia para criar novas formas, e eles criam então ao seu bel prazer um corpo astral artificial para que a mente ou do mestre ou do seu discípulo possa se apresentar no plano astral. O plano astral tem essa compleição de uma maneira que qualquer coisa que seja vibrada no astral acaba tomando forma. E então nós temos que ter o maior cuidado, ouvintes, se algum dos nossos ouvintes já tem esse poder de se despertar conscientemente no astral, nós temos que tomar muito cuidado com o que nos é dito no astral, pois com certeza as pessoas que eram mentirosas aqui no plano físico tornam-se ainda mais mentirosas quando passam lá para o outro lado. Então não é incomum pessoas se apresentarem como mestres, como santos, como todo tipo de pessoa, de situação. Então nós temos que confiar muito na nossa mente e no nosso discernimento para realmente discernir o que é real do que é ilusório. Não é meramente a imagem da pessoa que vale, mas sim o que ela diz, se há coerência no que está sendo dito, pois realmente a mentira campeia vigorosamente, ouvintes, no plano astral, e eu pessoalmente o chamo nas minhas conferências, o plano astral, de o plano da mentira. Se aqui na matéria nós temos o plano dos objetos, da substância, o plano astral é praticamente, ouvintes, o plano da fantasia, da mentira, e realmente propenso a todo tipo de engodo. É muito difícil discernir o real do irreal, o que é verdadeiro do que é falso, a não ser que nós tenhamos realmente elementos mentais para fazer a investigação, e nunca ser levado apenas pela emoção, que no plano astral assume contornos muito vigorosos, pois o plano astral é realmente o plano da emoção, dos sentimentos. Então os interlocutores astrais tentam nos levar no bico, realmente literalmente,
só com emoção. Tanto é que a moda hoje no plano astral é se apresentar como extraterrestre, caros ouvintes. Então, se vocês forem para o astral essa noite, ou se vocês nos próximos dias, infelizmente, falecerem e forem para o outro lado, que eu espero que não aconteça assim tão rapidamente, mas tomem muito cuidado lá quando chegarem no astral, quando alguém se apresentar para vocês e disser que é um extraterrestre. Primeiro que já é muito estranho que o extraterrestre vem falando português com você, né, muito fluentemente, né, às vezes já até com um certo sotaque, e ele conhece tanto aqui da nossa vida da Terra que vocês devem duvidar realmente muito claramente se essa pessoa que está conversando com vocês, né, que nem tem cara de extraterrestre, mas vem com essa história, né, de que é um ser de outra galáxia, de outro planeta, de outra dimensão, que está com uma frota de espaçonaves estacionada lá atrás da Lua. Não caiam nessas histórias, ouvintes, porque é realmente tudo, né, como dizem popularmente, é tudo caô, né, é pura invencionice do indivíduo, normalmente querendo prender a atenção e querendo ganhar a confiança da pessoa, pois a vida no astral é muito solitária, por assim dizer, e como não há mais objetos para se apegar, então as pessoas realmente se apegam às outras pessoas, é praticamente a única coisa que há para se apegar. Então, fazer a cabeça das pessoas é o passatempo principal dos indivíduos que estão lá no plano astral. E o Leadbeater também ainda nos fala aqui sobre esses discípulos que são realmente esses mais avançados, que preferem atuar no plano mental, porque para se atuar no plano mental é preciso ter alcançado os poderes do yoga, ou seja, ter dominado completamente o seu físico, as suas emoções e a sua mente, tendo aprendido a paralisar os pensamentos para poder atuar independentemente no plano mental. E isso não é qualquer pessoa que consegue fazer. Depois que a pessoa aprende a paralisar a mente, ela pode realmente se manifestar tanto no plano astral e até no plano físico. Os mestres deram provas disso, que pelo poder do seu Kriya Shakti, eles se manifestaram às vezes até em vários locais ao mesmo tempo, o que sempre foi chamado do poder da ubiquidade. Eles manifestaram seus Mayavirupas e foram vistos simultaneamente em vários locais ao mesmo tempo. E tudo isso, ouvintes, faz parte realmente dos grandes poderes que os mestres e os altos discípulos possuem. Mas há também, como diz aqui no texto, encontram-se também no astral também discípulos menos desenvolvidos, revestidos de corpo astral. Mas o indivíduo que é preparado nesse plano por um guia competente pode operar sempre com a maior facilidade em todos os subplanos astrais e em plena consciência, seja qual for o veículo empregado. É de fato ele mesmo, exatamente como os seus conhecidos o viram na Terra, menos os 4 princípios inferiores. E por aí vai. É comum o investigador encontrar no plano astral ocultistas de todas as partes do mundo, pertencentes a lojas sem ligação com os mestres mais conhecidos dos teósofos, que geralmente buscam a verdade com uma convicção e um espírito de abnegação surpreendentes. É conveniente, porém, notar que todas essas lojas conhecem pelo menos a existência
da grande confraria dos Himalaias e reconhece que esta conta no seu grêmio com os mais elevados mestres hoje conhecidos na Terra. Então há também esse tipo de discípulo, na verdade são pesquisadores que após a morte continuam os seus estudos, mas ainda não são iniciados ou não estão ligados a nenhum dos mestres da Fraternidade Branca, mas também estão ali presentes, né? E ainda tendo corpo físico, se projetam no astral à noite, normalmente, quando estão repousando, e continuam ali as suas pesquisas. Outro tipo de indivíduos, né, que ainda estando vivos, né, se projetam no astral, e é o segundo tipo aqui mencionado pelo Leadbeater, são os indivíduos psiquicamente adiantados, mas que não estão sob a direção de um mestre. Estes podem estar ou não desenvolvidos espiritualmente, pois adiantamento psíquico e adiantamento espiritual não andam necessariamente juntos. Os poderes psíquicos que alguém traga ao nascer são o resultado de esforços levados a cabo em encarnação precedente. Tais esforços podem ter sido nobres e altruístas, mas também podem ter sido cegos, mal dirigidos e até de caráter extremamente condenável. Esse tipo de indivíduo, ouvintes, são, né, adiantados psiquicamente. O que quer dizer isso? São pessoas que já têm certos poderes da consciência, pois apesar de estarem no plano físico, quando eles se projetam no astral, eles já estão despertos naquele plano, já sabem controlar psiquicamente ou com os poderes que são próprios daquele plano, as condições do plano astral, mas eles ainda não se decidiram seguir no caminho da paz, no caminho da evolução espiritual, então estão livres, não estão conectados a nenhum dos mestres da grande Fraternidade Branca e estão lá atuando. E esses poderes que eles possuem advieram, né, como disse aqui o Leadbeater, de desenvolvimentos feitos em vidas passadas, tanto desenvolvimentos, como foi dito aqui, nobres e altruístas, mas também há aqueles que se desenvolveram por meio das práticas, né, ignominiosas da magia negra. Infelizmente, isso também acontece. O Leadbeater aqui continua nesse tópico. Os indivíduos psiquicamente desenvolvidos são em geral perfeitamente conscientes fora do corpo físico, mas por falta de necessário treino, estão sujeitos a enganos na apreciação do que veem. Por vezes poderão percorrer todas as subdivisões do plano astral, como os da classe precedente, né, os discípulos superiores. Mas muitos deles haverá que, sentindo-se atraídos por uma delas, raras vezes vão a qualquer outra onde a influência da primeira não se faça sentir. As recordações do que viram podem, portanto, variar segundo o grau de desenvolvimento que adquiriram, desde a mais perfeita nitidez até a mais completa deformação da verdade ou mesmo esquecimento completo. O seu veículo será sempre o corpo astral, visto não saberem funcionar no veículo mental. Então, esta categoria de indivíduos psiquicamente adiantados, há muitos, né? E muitos, inclusive, pertencem às tradições atlantes, né? Na época do desaparecido continente de Atlântida, a ordem do desenvolvimento era diferente do que
existe hoje. Na Atlântida, primeiro você desenvolvia os poderes e depois é que você ia desenvolver a ética, ia desenvolver a moral. E vocês podem imaginar que isso é uma programação meio complicada, né? E deu no que deu, a Atlântida acabou caindo totalmente na magia negra, porque as pessoas faziam exercícios, desenvolviam poderes, se tornavam, né, entre aspas, poderosas e obviamente acabavam se transformando em pessoas sem ética, sem escrúpulos, sem moral, e a magia negra chegou a um ponto na Atlântida que era utilizada até como arsenal bélico, né? Antes de combater, eram lançados esse tipo de indivíduos no astral já para atacar psiquicamente os outros exércitos, as populações das cidades, para baixar o moral dos exércitos, deixar as mentes das pessoas perturbadas. Então foi uma desgraça. E hoje o método é diferente. Os mestres da Fraternidade Branca, tendo percebido que aquele sistema Atlante realmente causava mais problemas do que soluções, né? Inverteram. Hoje o indivíduo precisa desenvolver a sua moral, a sua ética, se purificar, se espiritualizar, e só depois é que se entra nesse mérito de fazer exercícios e desenvolver determinados poderes que acabam vindo de qualquer forma. Isso garante que quando o poder aparece, o indivíduo já tem uma estrutura psicológica para suportar. E o grande diferencial dessas pessoas, né, e que há essa variação muito grande, é o quanto que a pessoa consegue lembrar da sua vida no astral quando ela acorda do sono físico. E todos nós temos, né, quando acordamos, a sensação que nós passamos a noite toda sonhando ou então projetados no astral, mas nem sempre ou quase nunca, né, que é o normal, nós lembramos exatamente o que aconteceu. E o nosso cérebro físico normalmente vai fazendo um enorme esforço para relembrar o que aconteceu, inclusive fazendo uma tradução do que aconteceu na quarta dimensão no formato dos sonhos. E, para nossa sorte, ouvintes, existe uma proteção muito nítida no nível do corpo etérico que protege os nossos chakras justamente da entrada direta dessas informações que vêm do astral. Porque se não houvesse essa proteção, todos nós beiraríamos muito rapidamente o estado da loucura, porque as informações fluem muito poderosamente no astral, e aquilo que a gente fala brincando, né, os rojões astrais, os mísseis, os obuses e os explosivos astrais, eles são lançados pelas pessoas, a maior parte inconscientemente. E se nós recebêssemos isso no nosso cérebro também, visualizando o que de negativo as pessoas estão mandando, o que estão falando mal de nós, o que estão fofocando nas nossas costas sobre nós, nós realmente não suportaríamos isso, ouvintes. O exemplo é a própria Madame Blavatsky, que teve o seu treinamento no Tibete com os mestres Moria e Kutumi, e foi então aberta toda a sua percepção psíquica, e para que ela pudesse estar em contato permanente com os mestres, ela estando na Europa e eles estando lá na Ásia. Mas houve também esse treinamento, e infelizmente tem a sua contrapartida negativa, pois Blavatsky, ao chegar numa cidade, ela já percebia todo o astral, né, que normalmente
não é nada positivo de uma cidade, e quando ela começava a se manifestar, a escrever nos jornais, a apresentar as suas ideias espiritualistas, ela começava a ser muito fortemente criticada, já começavam a fazer complôs para atentar contra a sua vida, e ela diz que muitas vezes pessoas começavam a falar mal dela, e ela começava já a ver, a ouvir aquelas energias negativas. E ela mencionou um caso que alguém começou a escrever uma carta muito negativa para ela, com muito ódio, com uma vibração muito negativa, e ela já instantaneamente, conforme a pessoa ia escrevendo a carta contra ela, ela já ia lendo aquela carta e já ia respondendo. E vocês podem imaginar, ouvintes, o que é estar com a clarividência aberta, recebendo essas energias tão negativas que ficam cruzando. Então nós deveríamos dar graças a Deus que nós estamos protegidos, não estamos recebendo nada. Não desejem, ouvintes, abrir esta clarividência, essa percepção astral, antes que vocês possam garantir a sua estabilidade emocional, psicológica, e estar num local o mais puro possível, rodeado de pessoas amigas que lhes sejam realmente aprazíveis, porque qualquer coisa negativa afeta duramente a pessoa psiquicamente desenvolvida ou o clarividente. Então, essa nossa proteção é, na verdade, uma dádiva. E estão também no plano astral as pessoas comuns, né? Que estão dormindo, mas que se projetam um pouco no astral, né? Então são, como diz aqui o Leadbeater, as pessoas comuns, ou seja, sem nenhum desenvolvimento psíquicos, que flutuam no seu corpo astral durante o sono, num estado mais ou menos inconsciente. E no sono profundo do corpo físico, então elas estão projetadas, né? Em alguns casos, o veículo astral está em um tipo de letargia menor, então flutua daqui para ali, semi-adormecido nas várias correntes astrais, reconhecendo por vezes outras pessoas que se acham no mesmo estado, passando por toda espécie de aventuras, umas agradáveis, outras desagradáveis, cuja lembrança necessariamente confusa e por vezes transformada numa grotesca caricatura do que realmente aconteceu, as fazem pensar ao despertar nos disparates do sonho que tiveram. Esta é realmente a condição normal das pessoas no astral. São pessoas que ainda não despertaram, né? E ficam vagando, a maior parte das pessoas fica vagando próxima do próprio corpo, né? Quando a gente dorme, todo mundo já sentiu aquele momento que você decola do corpo físico, quando você começa a escorregar e às vezes o corpo astral volta para trás e você sente como se estivesse caindo ou escorregando ou dando um chute no vazio. Esse é um momento que o corpo astral que estava saindo, ele volta subitamente para o corpo. E a maior parte das pessoas fica ali vagando a 1, 2, 3 metros do corpo, quando muitos circulam pela casa, e é mais raro os tipos de pessoas que saem para longe do corpo, e todo mundo fica ligado pelo chamado fio de prata, né? Que é o fio astral que liga o duplo etérico com o corpo astral. E muitas pessoas sempre perguntam, né, se esse fio de ligação pode ser rompido. Isso é uma pergunta realmente pueril, porque o fio prateado, né, o fio de prata,
ele é de matéria astral, que é infinitamente elástico, né? Você pode ir até na Lua e voltar, que esse fio não se rompe. O que rompe esse fio, na verdade, é o enfraquecimento do corpo físico e não propriamente qualquer coisa que no astral possa se fazer. Ninguém é capaz no astral de cortar o seu fio de prata e te desconectar do corpo físico. Agora, com certeza, se quando você estiver dormindo, alguém te envenenar ou te sufocar ou te esfaquear, te balear, aí sim, acabando a vitalidade do corpo físico, rompe-se o fio de prata e a pessoa literalmente morre, né? Porque rompe-se a ligação, mas ninguém no astral é capaz de romper essa ligação, e há, na verdade, certas ações no plano astral que podem ter repercussão no físico, né? Não é incomum pessoas que encontram desafetos, né, inimigos no plano astral, e com eles tem lá uma espécie de briga, né? Se bem que briga astral é uma briga meio esquisita, porque você realmente não consegue encostar na outra pessoa. As agressões normalmente são verbais, e mesmo que se tente fazer um movimento de agressão física, como não há no astral o corpo físico, então isso passa batido. Mas pela ligação do fio de prata com o corpo físico, às vezes o físico pode ter uma repercussão, ele tem uma ressonância daquela briga, e não é incomum a pessoa acordar com dores de cabeça, ou até, isso já aconteceu até comigo, já de acordar arranhado ou com certos pruridos, coisas, reações físicas estranhas que têm origem, na verdade, no que estava se fazendo no astral. Mas normalmente a pessoa não consegue sonhar corretamente e registrar a imagem do que ela estava fazendo no astral. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando sobre essa categoria das pessoas que estão vivas aqui no plano físico e que durante algumas horas do dia também são habitantes do astral, ouvintes. Então vamos continuar falando disso, vocês serão nossos convidados para a continuidade do programa, mas agora vamos ao intervalinho e vocês vão ficar com aquele Conto Mais convite aqui da Loja Esotérica Virtual, para que vocês venham nos apoiar, nos patrocinar, para que esta iniciativa e outras permaneçam, ouvintes, no ar, a serviço da qualidade de vida de todos vocês. Vamos ao intervalo e retornaremos já. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida.
Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a maravilhosa audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e de todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo aí pelo site da Levir e também nas gravações do YouTube, sabe-se lá onde que esses vídeos vão parar, aí nos DVD-ROMs que vão ser distribuídos para os nossos associados. Muito obrigado pela audiência e esperamos que esse trabalho seja útil de alguma forma para a evolução espiritual daqueles que estão buscando essas informações que nós estamos fornecendo, ouvintes. É realmente uma satisfação estar a serviço do progresso, do avanço, da evolução espiritual de todos vocês. Mas vamos continuar, ouvintes, que tem muito tema aqui para nós estudarmos. A última categoria de vivos, né, que estão no astral e foram classificados como vivos, mas é porque eles estão no plano físico e normalmente à noite, quando estão dormindo, se projetam no astral. O quarto grupo são os magos negros e os seus discípulos. Não são os magros, não, os magos negros e seus discípulos. Essa categoria, infelizmente, nefasta, mas que ocorre, que existe nesse nosso planeta, ouvintes. Pois se existem mestres e magos brancos, com certeza, lamentavelmente, existem mestres e discípulos desses magos negros, que são pessoas que escolhem racionalmente, conscientemente, serem não só, mas principalmente a grande característica dos magos negros é serem egoístas, né? A grande característica dos mestres da fraternidade branca e seus discípulos é justamente o contrário, é serem altruístas, é buscarem a evolução. Enquanto que os magos negros e os seus discípulos mais ou menos desenvolvidos, eles na verdade querem tudo para si. Normalmente querem o dinheiro, querem o poder, querem as posições sociais e não querem de forma alguma que as pessoas se espiritualizem, porque quanto mais ignorância, melhor para eles. Eles podem continuar manipulando as pessoas a seu bel prazer. Então, Lidbita diz aqui, esta classe, né, de magos negros, seus discípulos, é semelhante àquela descrita primeiramente, a dos discípulos dos verdadeiros mestres. A única diferença é o desenvolvimento pelo qual essas pessoas passaram, que se deu para o mal e não para o bem, de onde resulta que os poderes e faculdades adquiridas são utilizadas para fins egoístas, em vez de ser usadas em benefício da humanidade. Entre as suas ordens mais inferiores, contam-se os membros que se entregam às práticas de feitiçaria,
das escolas do Obeah, do Voodoo e os curandeiros de muitas tribos selvagens. Mais inteligentes e, consequentemente, mais recrimináveis são os magos negros do Tibete, também desta classe, chamados muitas vezes de Dugpas, designação que pertence propriamente, segundo a explicação dada pelo cirurgião Mor Vadel no seu livro O Budismo no Tibete, é a subdivisão bhutanesa da grande seita dos Kargyus, que forma uma parte do que se pode chamar a escola semi-reformista do budismo tibetano. Então esses Dugpas praticam sem dúvida a magia tântrica, mas a verdadeira seita não reformada dos barretes vermelhos, os verdadeiros Dugpas, são os Ninmapa, sectários da religião aborígene, que não quiseram nunca aceitar qualquer forma de budismo. E não se suponha, porém, que todas as seitas do Tibete, exceto os Gelugpas, são necessariamente dedicados ao mal. Seria mais justo dizer-se que as normas de outras seitas permitem um afrouxamento muito maior nas suas práticas, e por isso a proporção de interesseiros entre eles é provavelmente muito maior do que entre os reformados, que são mais rigorosos. E toda essa preocupação com os magos negros tibetanos é justamente porque eles fazem uma contrapartida, né? São um contraste para os mestres da grande fraternidade branca, que também estão radicados exatamente naquela região do Tibete. E quem teve uma experiência muito desagradável com esses seres foi o querido Luiz Pellegrini, um grande especialista em Blavatsky, que criou aqui na cidade de São Paulo há muitos e muitos anos atrás, aqui a primeira livraria esotérica de São Paulo, se não a primeira, uma das primeiras, que foi a famosa Zipac, né? Ficava no centro aqui da cidade de São Paulo e depois transferiu lá para o bairro dos Jardins, lá na Alameda Lorena. E o Pellegrini, que foi editor da revista Planeta durante muitos anos, aliás, a revista Planeta que está completando 40 anos de contínuos de sua edição, fica aqui registrado essa efeméride realmente muito importante. O Luiz Pellegrini, ele contou num dos seus artigos que ele foi, um dos seus artigos na revista Planeta, que ele foi ao Tibete visitar, e o que estava acontecendo com ele é que durante a noite ele passava muito mal, tinha pesadelos, acordava com uma forte sudorese, todo suado, e não estava realmente muito à vontade nas suas noites, nem seu sono estava sendo muito repousante. E eis que lá, depois de alguns dias que ele estava no Tibete, veio um monge tibetano e lhe deu o aviso do que estava acontecendo. Segundo o monge, disse para ele que ele era um ocidental muito saudável, muito gordinho, e que ele tinha uma saúde muito boa, tinha muita vitalidade, e que eles estavam no astral tirando um pouquinho dessa vitalidade para transferir para pessoas que estavam muito doentes lá na aldeia onde que ele estava hospedado, Então, depois dessa notícia, ele rapidamente fez lá a sua malinha e picou a mula lá daquele lugar onde ele estava no Tibete, porque simplesmente
aqueles monges tão tranquilos lá do Tibete estavam vampirizando a sua energia, né? E é isso justamente, ouvintes, que o Leadbeater diz aqui. São magos, né, negros, não porque, né, você os veja vestindo casacos na cor preta, nem chapéus pontudos, mas sim porque a maior parte das coisas que eles fazem realmente são coisas egoístas, né? E esse tipo de comportamento, né, chega realmente às raias do absurdo, como isso que aconteceu com o Luiz Pellegrini, e há inúmeros outros relatos, como do próprio Geoffrey Hodgson, que ia no seu corpo astral visitar os mestres também no Tibete, e muito frequentemente ele era interposto por um desses magos negros que tentava prendê-lo no astral e fazendo realmente coisas muito estranhas. E o que o Leadbeater diz aqui, que eles praticam, né, a magia tântrica. Isso significa que realmente eles usam, né, e desviam as forças naturais para terem mais poderes, e aqueles que já não têm mais corpo físico, eles tentam de todas as formas vampirizar as pessoas para permanecer um tempo maior no astral. Isso é uma das coisas realmente mais desagradáveis do mundo espiritual, porque as pessoas comuns no astral não sabem como extrair energia nem da natureza e nem das pessoas vivas para permanecer ali no plano astral. Elas vão vivendo a sua vidinha e o seu corpo astral vai se desgastando, vai envelhecendo, vai enfraquecendo, e daqui a pouco elas passam pela segunda morte. Mas há magos negros que lamentavelmente aprenderam a se alimentar da vitalidade das pessoas. Esses é que são realmente os verdadeiros vampiros, e não muito raramente eles inclusive são guias aí de reuniões que as pessoas imaginam que são de espiritualidade, quando na verdade são verdadeiras organizações, né? São verdadeiros bancos de sangue, bancos de energia astral. As pessoas vão lá e saem extremamente cansadas daquelas reuniões, daquelas programações, daquelas sessões, porque elas estão sendo vampirizadas por essas pessoas que não raramente se dizem guias espirituais. E há, só para fechar esse ponto realmente desagradável do nosso estudo, uma pessoa normal pode ficar 10, 20, no máximo 30, 40 anos no astral. Há guias desse tipo que são vampiros astrais que chegam a ficar centenas de anos no plano astral sem deixar morrer o seu corpo astral. Alguns deles chegaram a ficar até mais do que 1000 anos no astral com o mesmo corpo astral, só vampirizando a energia das outras pessoas. Então, lamentavelmente, ouvintes, os vampiros realmente existem, mas eles não estão aqui no plano físico, eles estão lá do outro lado do astral. Mas vamos virar essa página aqui, porque é um assunto realmente desagradável. E já vamos falar alguma coisa, já adiantando, sobre o outro tipo de habitante humano do plano astral, que são os verdadeiros mortos, ou seja, aqueles que não têm mais corpo físico. Todos os outros que nós falamos até agora eram pessoas que tinham corpo físico, mas à noite ou durante a meditação se projetavam no astral. Então o Leadbeater nos diz aqui: em primeiro lugar, deve-se entender que a designação mortos é absolutamente errônea, visto que as entidades nela englobadas
estão tão vivas quanto nós. A maior parte das vezes tem mesmo uma vitalidade muito maior. Quando dizemos mortos, queremos apenas referi-los àqueles indivíduos que momentaneamente se libertaram de ter um corpo físico. E distinguimos dentro dessa categoria 9 espécies principais, que obviamente nós não vamos ter tempo de falar sobre todos nesse programa, mas vamos já introduzindo esse tema. Então, o primeiro dessas 9 diversidades de indivíduos mortos, né, entre aspas, que estão no astral, a primeira divisão são os Nirmanakayas. O que é isto? Referindo-nos a esta classe, tão somente para não deixar a enumeração incompleta, porque é muito raro que seres tão elevados se manifestem nos planos inferiores, pois o Nirmanakaya, ouvintes, é aquele tipo de ser que é como se fosse um avatar, um instrutor espiritual, uma pessoa que evoluiu durante muitas e muitas encarnações com o único objetivo de servir a humanidade, a quem ele tem como a grande órfã, que tem como a sua irmã, o seu irmão que precisa ser salvo. Então, em algumas oportunidades, estão ainda no plano astral após a sua morte física, Nirmanakayas, esse que é um tipo de classificação budista que se refere aos seres aperfeiçoados e instrutores espirituais. Então, no entanto, quando por qualquer forte necessidade derivada da missão sublime que lhes foi confiada, uma dessas entidades julgue necessário descer ao plano astral, trata de se rodear de um corpo dessa matéria, precisamente como vimos o faz o mestre, que revestido do corpo mental não poderia ser percebido na luz astral. Para poder manifestar-se imediatamente em qualquer dos planos, o Nirmanakaya então retém sempre dentro de si alguns átomos de cada um deles, em volta dos quais, como núcleo, pode instantaneamente agregar outra matéria e assim ter sempre à sua disposição o veículo que deseja. E então, acerca dos Nirmanakayas, pode consultar-se para mais ampla informação o livro de Madame Blavatsky, A Voz do Silêncio, e também recomendo sobre eles para entender os Nirmanakayas, os Sambhogakayas, os verdadeiros instrutores da humanidade. Leiam também a Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio, e também Leadbeater recomenda o seu livro Auxiliares Invisíveis. Mas a segunda categoria de mortos, né, entre aspas, também são os discípulos à espera de reencarnação. E na literatura teosófica está escrito em várias obras que quando o discípulo chega a um certo grau de desenvolvimento, está em condições de, com o auxílio do mestre, libertar-se da lei da natureza que faz passar todos os seres humanos depois da morte para o mundo céu, né, ou o plano mental, para aí gozar os resultados espirituais das aspirações elevadas que teve durante a vida terrestre. Como, na hipótese considerada, o discípulo deve ser uma criatura de grande pureza de vida e de grande nobreza de pensamentos, é natural que estas forças espirituais tenham uma intensidade anormal. Portanto, se ele, servindo-se de uma expressão técnica, toma o seu Devakan, é provável que
este seja de longa duração. Mas se em vez de entrar, no Devakan, ele prefere o caminho da renúncia, ou seja, ao invés de ir gozar durante séculos a beatitude de ficar no plano mental só burilando as suas ideias, os seus ideais, se ele renuncia a isso, começando assim, embora num grau muito inferior, e pelos caminhos mais humildes, a seguir as pegadas do grande mestre da renúncia, que foi o próprio Senhor Gautama Buda, então ele pode despender essa reserva de força numa direção oposta, empregá-la em benefício da humanidade e, por a mais infinitesimal que seja a sua contribuição, tomar a sua minúscula parte na grande obra dos Nirmanakayas. Seguindo esse caminho de abnegação, sacrifica, é certo, séculos da mais intensa bem-aventurança, mas em compensação fica com a enorme vantagem de poder continuar a sua vida de trabalho e de progresso sem interrupção. Quando o discípulo que escolheu este caminho morre, esta morte é apenas mais uma saída do corpo, além das muitas que já praticou, e uma espera no plano astral até que o mestre lhe destine uma reencarnação conveniente e merecida. Isso só pode ser feito com permissão de uma autoridade de categoria muito elevada, porque, constituindo uma exceção à lei geral, ninguém deve tentá-lo sem obter esta autorização. E mesmo depois de conseguida esta, a força da lei natural é tão grande que o discípulo não pode se confinar estritamente no plano astral e por um momento tocar o plano mental, pois será de novo arrastado por uma corrente irresistível para o curso normal da evolução. Em alguns casos, embora muito raros, pode-se lhe evitar um novo renascimento, dando-se-lhe imediatamente um corpo de adulto cujo antigo habitante já não precise dele. Esse é um dos assuntos mais difíceis realmente do ocultismo, pois aqui nós estamos falando do processo que os tibetanos chamam de tulku, né? Ou seja, é a mudança do habitante do corpo físico, né? A mudança da alma que habita o corpo físico. Então há essa possibilidade de um discípulo passar a ocupar o corpo de uma outra pessoa, desde que essa, obviamente, tenha concordado com isso, né? O que não é coisa fácil. Normalmente isso é feito com o corpo de uma criança. E o Leadbeater continua aqui explicando. É, porém, difícil encontrar disponível um corpo apropriado para fazer isso, de modo que a maior parte das vezes tem de se esperar no plano astral até que se lhe apresente a oportunidade de um renascimento apropriado. Entretanto, enquanto espera, não perde o seu tempo, porque não deixa de ser quem era e está em melhores condições para continuar a obra que lhe foi atribuída pelo Mestre. Digo em melhores condições porque, despojado do corpo físico, não tem a entravá-lo a possibilidade da fadiga, né, do cansaço. Com a consciência alerta e absolutamente plena, pode se deslocar à vontade facilmente por todas as divisões do plano astral. O discípulo à espera de reencarnação não é, evidentemente, um dos habitantes mais comuns do plano astral, mas pode lá encontrar-se ocasionalmente. Forma, por isso, uma das nossas classes que, se hoje é reduzida, há de aumentar em número à medida que a evolução da humanidade vá avançando em seu caminho progressivo. Esse é um tema realmente interessante, pois, como nós já falamos aqui em outras ocasiões,
as pessoas que voltam, né, de uma encarnação para outra mais rapidamente são os dois extremos da escala. Ou seja, quem volta rapidamente é a pessoa praticamente sem evolução nenhuma e, no caso aqui, as pessoas com uma grande evolução espiritual, que são os discípulos dos mestres, pois eles realmente renunciam a não só a permanecerem no astral normalmente, mas principalmente renunciam a entrarem no mundo céu, a entrarem no gozo do Devakan e permanecer ali dezenas e dezenas, centenas e centenas de anos, fruindo os frutos da sua encarnação anterior. Então, os discípulos dos mestres, com a intervenção dos mestres e dos anjos, eles voltam a se reencarnar mais rapidamente. E, fazendo assim, aceleram o seu progresso, e é nessas condições que os mestres imortalizam o corpo astral do indivíduo na primeira e na segunda iniciação, para que ele tenha reencarnações com reminiscências, com lembranças da sua vida passada, para que não haja mais a solução de continuidade, para que ele continue a evoluir a partir daquela mesma energia. E no nosso próximo programa, ouvintes, nós vamos continuar a descrever e analisar aqui com vocês as categorias de seres que são os habitantes do plano astral. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos. Nosso programa aí pelo adiantado da hora está terminando, ouvintes, mas o nosso estudo é progressivo, é tranquilo, suave, e mais cedo ou mais tarde nós vamos terminar aqui o estudo desse livro, que está sendo muito importante para a pesquisa da nossa audiência. Então, ouvintes, vou convidá-los para encerrarmos esse programa com uma última vibração. Pedindo a todos, vamos fechar os nossos olhos, sentir a conexão com o nosso eu interno. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que nós possamos estar aqui em próximas ocasiões, comemorando, celebrando essa luz esotérica, essa luz oculta que brilha no coração de cada ser humano, para o desenvolvimento, a manifestação dessa luz que o nosso programa existe. Muito obrigado pela sua audiência, ouvinte, e a todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso feriadão prolongado que vai se iniciar no dia de amanhã, mas voltaremos no nosso próximo programa continuando os nossos estudos. Enquanto isso, a Rádio Esotérica continua aqui sempre com muito boa música e interatividade total com a nossa audiência. Se registrem aí, ouvintes, programem as suas músicas favoritas aqui na nossa rádio. Mais de 80 mil músicas aqui à disposição de vocês. E finalmente, aqui de Osmar de Carvalho segue um forte, um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes, para todos vocês, sempre sentindo muita unidade, esse afeto que nos une nos planos espirituais. A todos vocês, meu muito obrigado,
Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.